Borboleta, barata, galo, até mesmo móveis antigos. Pois é, tem gente que sente medo de algumas coisas um tanto estranhas, não acha? O poeta Ralph Waldo Emerson, em certa ocasião, disse: o medo derrota mais pessoas que qualquer outra coisa no mundo. Mas qual a origem do medo e o que podemos fazer para controlá-lo? Para responder a esses e outros questionamentos, recebemos no EN Entrevista de hoje o doutor em psicologia Eduardo José Legal. Doutor, seja bem-vindo, é uma satisfação. Eu que agradeço o convite, estar aqui falando com vocês. Pois é, medos estranhos até, alguns, né? Doutor, como surge o medo? Qual a origem do medo? O medo é uma resposta adaptativa do organismo. Ele protege o organismo contra situações que são consideradas perigosas. De risco. De risco, exatamente. Então, ele evita que você se coloque em situações de risco. É claro que, às vezes, essa resposta é um tanto quanto exagerada. É como uma resposta alérgica, né? Então, há um grão de pólen que necessariamente não faria tanto mal assim para o organismo, ele responde com toda a carga, né, do sistema imune. A mesma coisa seria na questão do medo. Às vezes, por uma situação extremamente básica ou muito, que a gente chamaria que impossível de te fazer algum mal, o organismo reage psicologicamente com medo intenso. E o que poderia provocar isso? Uma descarga exagerada, né? Uma aprendizagem, ou às vezes realmente até um transtorno. Ô, professor, me diz uma coisa, o que acontece com o nosso organismo quando a gente sente medo? Bem, como toda emoção, ele vai ativar sistemas perceptivos, vai te deixar ligado. Uma carga muito grande de estresse, não é? Exatamente. Então, organicamente, ele faz com que você libere, num determinado momento e rapidamente, adrenalina, né? Fazendo com que, então, seus órgãos de sentido, seus músculos respondam a algum estímulo ambiental que lhe é, naquele momento, agressivo ou ameaçador. Então, todos os órgãos da atenção, a percepção, vamos pensar aqui, a visão, a audição, o olfato, ficam todos voltados para aquela situação. Automaticamente também o coração bombeia sangue mais rápido, né? A respiração fica mais curta e a musculatura pronta para uma resposta de fuga ou de luta. Isso. Você sente medo? Qual é o seu medo, né? Isso é interessante. E quais são as reações? Isso é muito peculiar, né, professor? Mas quais são as reações aí que o medo pode provocar? Bem, além dessas que eu já estava falando do coração, né, palpitando, coração acelerado, aumento da pressão sanguínea, tem também as reações psicológicas, né, que alguma coisa que ameaça está presente e é preciso você dar atenção a ela. Pode acontecer também, entre outros sinais, né, os pelos eriçados, né, como nos outros animais também, como eriçam os pelos, né, que segundo alguns psicólogos evolucionistas, né, não alguns, mas vários psicólogos evolucionistas, seria uma forma um instinto. Antiga, isso, exatamente, antiga de demonstrar que você é maior que seu inimigo. Só que a gente não tem mais pelo, então, apesar disso, eles eriçam do mesmo jeito, né? E formam uma estrutura que mostra ao outro que você está em alerta, né? Então, ele não é só uma reação interna, mas é fundamentalmente também uma comunicação para o outro, de que eu posso ter uma reação rápida. Fique esperto. Fique esperto. Professor, qual a relação entre medo e ansiedade? Ansiedade é medo, só que é medo do que ainda vai acontecer, não medo do que está acontecendo. O medo a gente usa mais para algo que está presente. É uma prévia do medo. Exato, como você falou antes, medo de borboleta. A borboleta está presente, então eu tenho medo dela. Não é? A ansiedade seria o quê? Eu tenho medo de ir a algum lugar porque pode ter borboletas. Então, elas não estão lá, mas eu imagino que elas podem estar. Então, a ansiedade é a antecipação da possibilidade de uma ameaça. E o medo, ele está ligado a algum tipo de trauma, professor? O medo, ele normalmente é uma reação emocional que prepara o indivíduo para uma situação de defesa. Então, a princípio, o medo é adaptativo. Agora, quando o medo se torna ou torna o indivíduo incapaz de reagir de forma adequada, eficiente em relação ao seu meio, aí sim ele se torna problemático. E aí sim ele seria uma patologia.
Com certeza. Por exemplo, assim, eu presenciei certo fato na minha infância, né? E no decorrer da minha vida eu não consigo mais lidar com aquilo, né? Eu tenho um medo, não tenho como lidar com aquilo. Então ele está relacionado exatamente a um trauma, nesse caso. Sim, neste caso sim. Né? Então é um evento traumático. O medo, ou normalmente, vamos dizer, existem várias abordagens para a explicação do medo, mas uma das abordagens, né, chamada de comportamental, ou cognitivo-comportamental, sempre fala de que o medo é sempre aprendido, esse medo fóbico. Né? O indivíduo aprendeu de alguma forma, seja direto ou indiretamente. Por exemplo, eu conheço pessoas que desenvolveram medo de um animal, não porque tinham medo do bicho, né? Mas porque a mãe tinha. Então, uma determinada situação em que a mãe, a criança e o animal estavam presentes... Ela presenciou aquele fato. Ela presenciou... Né, e aquela angústia, aquele medo da mãe repassou para a criança. Exatamente. Ela aprendeu, então, a ter medo. Aquilo deve ser um objeto, aquilo deve ser muito ameaçador, então ela deve ter medo também. Professor, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você descobre qual é o limite entre medo e fobia. Depois do intervalo nós já voltamos, não sai daí.